Que a vida de vocês seja livre do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por isso, podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Hebreus 13, 5 e 6. Não é profundamente humilhante, amados amigos, que o melhor dos cristãos precise ser advertido contra o pior dos pecados? Será que os consagrados podem se tornar avarentos, amantes do dinheiro? É possível que os regenerados se transformem em miseráveis? Infelizmente, que perigos nos cercam, que tendências estão dentro de nós. Embora um homem possa ser um crente sincero em Jesus, que se sacrificou a si mesmo, ainda assim é necessário dizer-lhe que a sua vida seja livre do amor ao dinheiro. A avareza é um vício da natureza muito degradante. E é ainda mais surpreendente que aqueles que têm uma nova natureza e em quem o Espírito de Deus habita, precisem ser advertidos contra se prostrar diante dela. E, no entanto, tal é a necessidade que, uma vez e outra, os santos são advertidos contra a avareza, que é idolatria. Enquanto Israel estiver no deserto, ele não está fora de perigo do bezerro de ouro. Não há texto supérfluo na Bíblia. Se não houvesse perigo, não haveria preceito. Mas, infelizmente, os melhores dos santos podem ser traídos nos pecados mais vis. Além disso, a conversa comum das pessoas com quem nos misturamos diariamente nos negócios é tão focada em comprar e vender e ganhar que somos propensos a nos enredar em suas redes e nos encontrarmos presos em suas artimanhas antes mesmo de percebermos. É difícil viver onde a ganância domina tudo e não tentar salvar um pouco para nós mesmos no meio dos escombros. Cuidado e guardai-vos da avareza. É uma advertência necessária para essas latitudes. Parece, pelo nosso texto, que os filhos de Deus também precisam ser exortados a cultivar aquela virtude mais simples e natural, o contentamento. Poderia-se pensar que, pelo menos em alguns casos, eles teriam essa boa qualidade naturalmente. Entre nossos aldeões, encontramos pessoas tão satisfeitas com sua condição humilde que não cruzariam o mar para ganhar um império. No entanto, seu contentamento brotou como as margaridas e botões de ouro dos seus próprios campos, pois não conheceram a verdade como é em Jesus, ou a bendita esperança que torna leves os fardos. Então, os cristãos precisam ser admoestados com preceitos e estimulados com promessas para que produzam as virtudes mais comuns da vida. Seus campos se recusam a crescer a erva chamada descanso do coração, que os simples colhem espontaneamente de suas pequenas hortas. É necessário exortar com firmeza os crentes para que sejam contentes? É assim mesmo. Contra os piores vícios precisam ser advertidos, e para as virtudes mais humildes precisam ser exortados. Ó Senhor, Tu nos conheces melhor do que nós mesmos, pois compreendes quão pobres e defeituosos são até mesmo os Teus próprios filhos. Os melhores dos homens são homens, no melhor dos casos. A menos que a graça de Deus tenha se comprometido a mantê-los a cada momento e a defendê-los das tentações de seus muitos inimigos, há muito tempo teriam perecido completamente no caminho. Grande necessidade tem de dizer: o Senhor é o meu ajudador, pois se Ele não for, eles serão presas da avareza e do descontentamento. Neste momento, devo me dirigir a vocês, não sobre algum tema elevado e sublime, mas sobre um assunto simples da vida cotidiana. Aqui, nesta epístola sublime que nos fala sobre a pessoa de Cristo, a glória de sua filiação e a grandeza de seu sacerdócio, aqui, neste armazém de interpretação que abre os estatutos e ordenanças mais preciosos do Antigo Testamento, apenas para mostrar como eles desvanecem diante da excelência da nova aliança. Aqui, digo, nesta epístola aos Hebreus, encontramos a advertência de evitar um vício que a própria razão deveria nos fazer abominar.
e nos desafia a exibir uma virtude que a própria natureza deveria nos recomendar. A navegação é clara, a rocha é conspícua, evite a avareza. O porto está aberto, encore no contentamento. No entanto, mesmo aqui, precisamos do ensino do Espírito Santo, para que possamos evitar a avareza e cultivar o contentamento. Claras e diretas são as palavras. Que a sua vida seja livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem. Que nossas vidas mostrem claramente esses mandamentos escritos em ação e em feitos pelo Espírito Santo. Nos é dito que nossa vida deve ser livre do amor ao dinheiro. O termo vida inclui, como vocês sabem, toda a nossa existência. É verdade que não devemos falar com avareza, mas vida significa muito mais do que palavras. Inclui pensamentos, palavras e ações. De fato, toda a vida. Tomando o primeiro significado de vida, ou seja, fala, não devemos, em nossas palavras, estar ao lado daqueles que buscam riqueza ou reclamam por salário, que almejam poder ou exploram os pobres. Não devemos, em nossa conversa, tomar parte com o avarento e o intolerante. Se ouvirmos sobre uma transação mesquinha e ela for chamada de um golpe de mestre e elogiada como algo inteligente, não devemos endossá-la nem com um sorriso, mas fazer com que nossas expressões e nossa linguagem reprovem a ganância e a opressão. A manipulação de pequenos negócios e a pressão para obter lucro são praticadas por muitas pessoas como se fossem positivamente meritórias. E há aqueles que, embora hesitem em fazer algo tão questionável eles mesmos, ainda assim sorrirão para a política tortuosa dos outros, talvez criticando fracamente a fraude, mas ao mesmo tempo admirando a astúcia que a executou e arrecadou o resultado. Com elogios sarcásticos em vez de censura severa, dirão: maravilhoso esse homem, ninguém consegue enganá-lo, ele consegue tirar sangue de nabos e lucro de perdas. Aqueles que elogiam espertalhões são patronos de ladrões. Nunca pense que a destreza irá justificar o engano, ou que a esperteza desculpará uma mentira. Que sua vida seja marcada por graça e generosidade, e por bondade totalmente altruísta. E nunca permita que sua linguagem ajude a afiar a astúcia de um Labão, ou sancione a avareza de um Nabal. Que isso esteja longe de você, que a sua vida seja livre do amor ao dinheiro. Mas nossa vida tem a ver com nossas ações, bem como com nossas palavras. A doçura das palavras é enjoativa se não for acompanhada pela prática das boas ações. Que toda a nossa vida, em nossos negócios com nossos semelhantes, seja guiada por princípios liberais e enriquecida com um espírito generoso. Que sejamos cheios de bondade, cheios de consideração, cheios do desejo de que outros possam viver tão bem quanto nós mesmos. Que nossa entrada em um país não seja como a vinda do cavalo do Tártaro, de quem se diz que nenhuma grama cresce onde quer que pise. O avarento é uma criatura faminta demais, gananciosa demais e voraz demais para permitir que outros se alimentem depois dele. Ele torna a terra estéril ao roer até mesmo as raízes do solo. Há alguns cuja vida inteira é o uso do ancinho para juntar tudo para si mesmos. E esses homens não deixam nada para os outros, por mais honestos e industriosos que sejam. Isso não é semelhante a Cristo. Nem Cristo reconhecerá alguém que vive para si mesmo. Que suas ações, então, no comércio e no trabalho, bem como suas palavras, sejam livres de avareza. Mas isso não será suficiente a menos que a palavra vida inclua nossos desejos, nossos projetos, nossos planos e nossos pensamentos. Devemos ser livres da avareza por dentro, pois se esse vício reina na alma, certamente governará na vida. Nossa oração deve ser a de Davi: inclina meu coração para os teus testemunhos e não para a ganância. Porque um homem é avarento em suas ações? Porque ele é miserável em seus pensamentos. Se o homem interior estivesse certo, o exterior não poderia estar errado. Amados, que Deus limpe nossos caminhos, tanto em particular quanto em público, de qualquer coisa que se assemelhe à ganância, para que possamos obedecer ao texto: que a sua vida seja livre do amor ao dinheiro.
É tão fácil ser ganancioso que nenhuma classe da sociedade está isenta disso. Um homem pode ser muito pobre e também ganancioso. E um homem pode ser extremamente rico e ainda achar que não é nem metade rico o suficiente. Não é possível satisfazer o ganancioso. Se Deus lhe desse um mundo inteiro só para si, clamariam por outro. E se fosse possível que possuíssem o céu como são agora, se sentiriam no inferno, porque outros também estariam no céu, pois sua ganância é tal que devem ter tudo ou, caso contrário, não tem nada. A menos que possam chamar todas as coisas de suas, são tão miseráveis quanto Amã, que embora toda a cidade de Suzã se curvasse diante dele, não se contentava porque um pobre judeu que se sentava no portão não lhe prestava homenagem. Um espírito ganancioso pode entrar em qualquer lugar e viver em qualquer lugar. É necessário que nos examinemos para que o miserável desejo de ganância não se fixe em nós. Pois lembre-se, ele pode viver em um quarto em uma rua dos fundos, mas também pode viver na mansão mais suntuosa de Belgrávia. Ele pode se privar de comida para economizar um shilling e pode se entregar a toda sorte de extravagâncias para conquistar uma fortuna. A avareza tem muitas formas de se manifestar e o texto não nos adverte contra uma dessas formas, mas contra todas elas. Que a sua vida seja livre do amor ao dinheiro. Eu disse que a avareza tem muitas formas de se manifestar. Deixe-me mencionar algumas delas. Em alguns, ela se mostra mais em descontentamento e reclamação contra a sua sorte. Deus os colocou em uma situação em que quase nunca tem mais do que o suficiente. Lutaram para subir, mas nunca tiveram sucesso. Provavelmente porque não têm capacidade para isso. Deve haver pessoas no mundo que enfrentem o lado difícil da vida, e esses homens, evidentemente, fazem parte desse grupo, pois, embora desejem progredir no mundo, nunca sobem 1 centímetro. Agora, se conhecemos nossa sorte, é inútil recusá-la. Se o fizermos, nossa vida não está livre da avareza. Não estamos satisfeitos com as coisas que temos. Não estamos satisfeitos com a vontade de nosso Pai Celestial, ou dispostos que Ele seja Pai e nós, filhos. Não aprendemos a dizer, não como eu quero, mas como tu queres. Aqui está a parte negligenciada de nossa educação, e devemos ir novamente à escola do Espírito Santo. Existem alguns que, mesmo que sua sorte fosse mudada, não seriam mais felizes. Se fossem elevados de uma cabana a um palácio, ainda reclamariam, pois reclamar é muito mais uma questão de coração do que de condição. E uma mente que não se submeteu à vontade de Deus em um lugar, também seria rebelde em outro e continuaria a rebelar-se. Há alguns que têm tudo o que o coração poderia desejar, mas ainda murmuram e ainda acham que Deus os trata com dureza. Esta doença nasce e cresce em nossos ossos e precisa da graça de Deus para ser extirpada de nós. É mal quando se manifesta em uma reclamação perpétua com tudo o que a providência ordena, sempre resmungando que somos deixados de lado, como se em toda a distribuição do amor divino recebêssemos a última porção e a menor parte, e fôssemos condenados a ser os esquecidos da família. Livre-se desse espírito, amado. Que Deus nos ajude a todos nós a nos livrarmos de cada partícula disso, pois não tem sabor de graça, mas é terreno, sensual e demoníaco. Em outros, esse princípio de avareza se manifesta na inveja dos outros. Se outros estão em melhor situação ou são mais estimados, imediatamente parecem considerá-los como inimigos. Não conseguem pensar bem deles, não conseguem desejar-lhes bem, quase se alegrariam em vê-los derrubados. Conheci algumas pessoas ricas que eram muito orgulhosas. Conheci algumas pessoas pobres que eram ainda mais orgulhosas. E sua inveja daqueles que estavam em melhor situação desenvolveu neles um orgulho de caráter quase feroz, semelhante à fúria dos selvagens. O furor é cruel e a ira é desenfreada, mas quem pode suportar a inveja? Agora, se eu invejo um homem, sou claramente culpado de avareza, pois desejo que algo que ele tem não seja dele, mas meu. E isso pode acontecer com você quando não pensa nas propriedades dele. Você pode ser avarento dos dons dele.
Alguém na pequena escola a que você pertence pode falar melhor com as crianças do que você. Você já se pegou sentindo ciúmes dele? Vá diante de Deus e chore por isso. E ore para que esse sentimento se vá. Talvez você seja um ministro. Infelizmente, até entre nós esse sentimento miserável surge. Alguma estrela ofusca a nossa e estamos prestes a ser eclipsados. E logo somos gananciosos por nossa honra. Não gostamos disso, irmãos, mas se estivéssemos em perfeita comunhão com Deus, como deveríamos estar, nos alegraríamos em sermos superados por nossos colegas servos. Ficaríamos felizes que nosso Pai Celestial fosse melhor servido do que podemos servi-lo, e que a Igreja de Deus tivesse mais servos valiosos do que jamais seremos. Isso não é fácil, porque a inveja nos corrói, essa mistura de mesquinhez e malícia, esse réptil mais vil da prole da velha serpente. Este vício de natureza má geralmente se manifesta em encontrar falhas. Claro que nossos irmãos não são perfeitos, mas por que deveríamos nos alegrar em apontar suas peculiaridades, suas excentricidades ou seus defeitos? Se ganham muitos para Cristo, a questão é levantada com ceticismo. Mas como serão os seus conversos? O que nos faz levantar essa questão é amor fraternal? Se multidões se reúnem ao redor deles, dizemos: ah, eles são uma maravilha de 9 dias, cujo pequeno entusiasmo logo passará. É graça ou inveja que nos faz esperar isso? Talvez reclamemos que são muito jovens. Isso, suponho, eles não podem evitar. Nós mesmos já fomos jovens e gostaríamos de ser novamente. Ou então dizemos, por outro lado, que já passaram do meridiano, e se prosperaram por um curto período, seu sol está se pondo, e não é muito o que conseguirão. Ah, ganância de honra! O que você não dirá? Oxalá que os cristãos deixassem de se destruir mutuamente, que sua vida seja livre daquela avareza que se manifesta na inveja. Se o Senhor lhe deu um talento, use-o, mas não desperdice seu tempo criticando aquele que tem 5 talentos. Se o seu mestre o faz cortador de lenha, coloque toda a sua força em derrubar e rachar. Não jogue o machado em seu companheiro. E se ele o fez carregador de água, não esvazie seus baldes sobre o seu próximo, mas faça bem o seu serviço e traga o que você fez e coloque aos pés de seu mestre. Isso será digno de gratidão. Isso será semelhante a Cristo. Você estará obedecendo à injunção que a sua vida seja livre do amor ao dinheiro. E a avareza pode se manifestar de outra maneira, ou seja, por estar sempre desejando e ansiando por aquilo que não temos. Os antigos moralistas costumavam dizer que o homem que queria ser verdadeiramente rico faria melhor em reduzir seus apetites do que aumentar sua fortuna. Alguns homens parecem incapazes de fixar seus pensamentos no que têm, mas estão sempre no outro tempo e modo, pensando no que poderiam, deveriam ou queriam ter. Engoliram as 2 filhas da sanguessuga do cavalo de Salomão, e estas continuamente clamam: dá, dá. Devem ter algo mais. Seus desejos são limitados, e o mar não está mais disposto a engolir tudo o que pode alcançar. Um pouco mais, disseram-nos há alguns anos, os contentaria, e muito mais foi acrescentado aos seus bens, mas ainda precisam de um pouco mais agora. Que sua vida seja livre da avareza nesse aspecto e contente-se com as coisas que você tem. Em muitos, talvez na classe mais numerosa, essa ansiedade por adquirir se revela em temores inquietantes sobre o futuro. Ansiedade. E devo, com toda honestidade, admitir que essa forma de vício, às vezes, parece ser a mais desculpável de todas. O que farei, tendemos a dizer, no caso de ser afastado e uma renda precária de repente chegar ao fim? Não é por mim apenas, é pela minha esposa e numerosa família que estou mais preocupado. Como seriam eles providos? Muitos homens passam noites em claro, desejando aumentar sua renda, não porque ambicionem ser ricos, mas porque são atormentados pelo medo de se tornarem pobres. Dotados, talvez, de uma competência presente, ainda são assombrados por terríveis pressentimentos. O que será da minha família se eu morrer? Ou se tal e tal fonte de renda se esgotar e ela é muito precária, o que então acontecerá com minha casa? O que então?
Muitos não estão satisfeitos com as coisas que têm porque o temor de uma temporada distante de provações os atormenta constantemente. Não podem ser felizes no presente sol, porque talvez uma tempestade esteja se formando fora de vista. Não podem se deitar em paz porque querem acumular para um dia chuvoso. Em vão sua mesa está fartamente servida, a menos que tenham um estoque em mãos para todas as contingências que possam ocorrer. Você percebe como é precioso aquele que provê para todas as possíveis eventualidades que possam acontecer? Ele disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A censura, portanto, recai onde essa promessa sagrada é ignorada. E é considerado avarento quem segue os desejos da carne em vez do conselho do Espírito de Deus. Se Deus quer que você viva o dia a dia, por que você quer acumular para 7 dias de uma só vez? Se o seu pai ordena que você confie nele, por que você desconfia de seu cuidado paternal? Use a prudente economia por todos os meios. Não desperdice o que ele dá, nem esqueça imprudentemente que você terá necessidades amanhã, assim como hoje. Mas abstenha-se de preocupações, renuncie ao murmúrio e abomine toda tendência à incredulidade, para não provocar sua ira. Confie ao Senhor todas as suas tristezas e caminhos. Na sua fiel verdade e cuidado terno, quem comanda a terra e o céu. Ele não quer que você se preocupe com as coisas terrenas que os gentios buscam. Seu Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Que sua vida seja livre do amor ao dinheiro. Essa avareza é um grande e clamoroso mal. É expressamente proibida na lei. Tem um mandamento só para ela: não cobiçarás. Ó irmãos e irmãs, vocês desejariam mergulhar em um mal que o próprio Senhor considera tão grosseiro que o marcou na testa com um dos 10 mandamentos do Decálogo? Não cobiçarás. Pessoas avarentas, eu frequentemente observei, são classificadas nas Escrituras com os piores criminosos. Quão revoltante é ser incluído em companhia tão ruim. Aqui mesmo neste capítulo lemos: Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que sua vida seja livre do amor ao dinheiro. Assim, a avareza é classificada com os vícios mais imundos da carne. Em outro lugar, o apóstolo diz: a avareza que é idolatria. E assim é identificada como impureza abominável do espírito. Que o cristão a tema. Deus não é egoísta, Deus é amor. Deus não acumula, Ele dá liberalmente. Ele não rejeita o pobre, Ele se deleita na misericórdia. Ele espalha em meio às suas criaturas as coisas boas que lhe pertencem e as convida a colher livremente o que Ele dá gratuitamente. Da mesma forma, Ele quer que distribuamos generosamente e dispersemos livremente, sem avareza. A avareza é uma coisa má, leva a todo tipo de mal e é especialmente má em tempos de perseguição. O apóstolo sabia que homens que amavam o mundo e o abraçavam não eram os homens para permanecer firmes por Deus no dia da provação. Aqueles que tinham o maior apego às riquezas do mundo eram os primeiros a desviar-se e abandonar o Salvador quando tinham que sofrer perdas e cruzes por amor ao seu nome. A avareza é um veneno mortal, destruidor de toda virtude. Seca o leite da bondade humana no peito de um homem e o torna duro, insensível e indiferente às necessidades de seus semelhantes. Quanta infâmia ela fomenta! O homem, cujo coração está voltado para a avareza, fará qualquer coisa por ouro. Ele ousará manchar as mãos com sangue, se puder ganhá-lo. Mal conheço outro vício que possa condenar sua vítima com mais eficácia, e falo com mais fervor sobre isso, porque a avareza pode facilmente entrar no coração de um homem, e ele pode não saber disso. São Francisco de Sales disse que muitos vinham a ele para confessar todos os tipos de pecados, e muitos deles de natureza gritante, mas que em toda a sua vida nunca soube de ninguém confessar a avareza. Você exclama: eu me pergunto, por que isso acontece? Bem, é porque um homem não gosta de pensar que pode ser avarento. Ele não consegue se convencer de que chegou a esse ponto. Quando sua avareza é mais cruel, geralmente a chama por um nome mais bonito, como prudência, economia ou cuidado, para torná-la mais respeitável.
Há uma grande propensão sobre o ouro e a prata, e casas e terras, de grudar no coração de alguém e cegar o julgamento. É difícil para aqueles que têm muito a ver com a riqueza estar completamente livres do egoísmo. Alguns homens, pela graça divina, obtêm muito e dão muito, e usam o mundo e não abusam dele. Mas é da terra, terreno, afinal, e quando entra em contato com nossos corações, corrompe e corrói. Aquele que possui os bens deste mundo precisa vigiar a si mesmo para que suas posses não o prejudiquem. E aquele que não os tem precisa vigiar a si mesmo para que sua indigência não o prejudique. Há um mal que surge tanto pela posse quanto pela falta dela. E que cada homem, portanto, esteja em guarda contra isso, enquanto ouve a voz da advertência do apóstolo, que a sua vida seja livre do amor ao dinheiro. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou, cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu. Meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada, teu reino avistei. Tudo que eu vivi